os dados, se estamos mais perto do fim de todas essas uniões que a gente tem visto, né, ao redor do mundo, e também da situação do Brasil. Existem situações nas escrituras que, do ponto de vista político, são impressionantes. As escrituras previram, né? Ezequiel, se você for ver lá, Ezequiel 37, 38, você tem duas situações ali, para dar dois exemplos para você. Uma é o restabelecimento do Estado de Israel, que foi em 1948, né? Inclusive com a assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Você tem ali algo que, se você analisar do ponto de vista geopolítico, é inimaginável. Um Estado se reconstituindo naquele momento e com uma nova língua. Professora Karina, as pessoas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, com filhos sendo criados lá, tem que ter o maior cuidado para que eles não esqueçam o português. Uma geração é suficiente para que a pessoa esqueça a sua língua. Você imagina uma restituição do Estado de Israel, tempos depois, com o povo falando hebraico. Você vai para Israel hoje, a primeira língua é o hebraico. Isso é coisa inimaginável e já há uma profecia se cumprindo. Outra mais recente, se você quiser uma mais recente, tem nessa aliança que nós vimos há pouco entre Rússia, Turquia e Irã. Como assim? União política, militar, econômica, países desse tipo, existe lá em Ezequiel essa previsão. Então, sim, as escrituras estão se cumprindo e isso dá a nós um senso de urgência para a pregação da palavra de Deus. O Brasil está numa situação de controle de uma ideologia que é de índole satânica, se chamada comunismo. O comunismo é uma ideologia do Satanás. O comunismo hoje, professora Karina, ele não quer dizer um regime econômico, porque o comunismo hoje, ele entendeu que as leis da economia são indomáveis. Então, você veja, por exemplo, que países como a China tem no Brasil o Brasil tem a China como seu primeiro parceiro comercial. Então, o comunismo hoje é de índole ideológica, né? Não sei se existe uma cartilha sobre tudo. Sobre tudo. Então, você veja que depois de Marx e Engels, a previsão que eles fizeram da evolução da sociedade não ocorreu. Porque eles diziam que a sociedade evoluiria assim, sabe? Você tinha o feudalismo e você teria tensões internas que gerariam uma revolução chamada burguesa, você teria o capitalismo, aí você teria tensões internas que gerariam uma revolução chamada operária ou do proletariado, você teria o comunismo. Então, para eles, todas as sociedades viriam de feudalismo, capitalismo, comunismo. Só que isso não ocorreu. Não é dessa forma que as sociedades operam. A Revolução Russa de 1917 já demonstrou uma passagem de feudalismo para comunismo com uma burguesia, um capitalismo irrelevante. Então, a partir daí, da falha da previsão marxista, os pensadores pós-marxistas começaram a mudar, a trazer a ação do plano econômico para o plano ideológico. Então, toda aquela lógica de opressor oprimido passou a ser aplicada não mais na economia, patrão contra empregado, proletariado contra burguesia, e passou a ser aplicado na ideologia. Então, essa lógica marxista do opressor e oprimido é usada na ideologia para dominar as pessoas. Então, é o branco contra o preto, a mulher contra o homem, o homossexual contra o heterossexual, o nordestino contra o sudestino, o índio contra o não índio, e aí vai. Então, essa lógica perversa hoje que o Brasil está promovendo é uma lógica de índole satânica que tem por fim a dominação das pessoas. Então, a mulher hoje, ela não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é feminista. O homossexual não gosta do LGBTismo. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista. Vá uma dessas pessoas ter um pensamento livre, independente, que é fortemente atacada por esses grupos. Se lembra do hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas com pensamento livre, era fortemente atacado pelo movimento LGBTista porque não cumpria a determinação daquele movimento de dizer como devia falar, pensar e agir. Então é um problema seríssimo que está sendo promovido no Brasil, que é um horror. E quais as consequências daqueles que são cristãos e que estão, né, no próprio país e tendo muitas vezes que obedecer
algumas leis, obedecer para não ir preso, para não ser confrontado? Muitos cristãos hoje estão se deixando carcomer de dentro para fora por dois cânceres que têm ingressado na igreja. Na igreja católica, esse câncer se chama teologia da libertação. Na igreja evangélica, se chama teologia da missão integral. Isso. É a ideia de que a igreja é uma ONG. Uma ONG. Você deve fazer da igreja um organismo de atendimento social. Não é que o atendimento social não seja importante. É importantíssimo, mas não é o fim da igreja. O fim da igreja é a palavra de arrependimento, salvação, a vida eterna. Confrontar para que a pessoa mude a sua existência. Então, sutilmente, com a aparência do que é bom, esses cânceres têm invadido a igreja e muitos hoje estão promovendo a igreja como se uma ONG fosse. Tira Jesus do trono e bota a cesta básica no lugar. Esse é um grande problema. Outro problema que tem é que cristãos hoje estão frouxos e muitas vezes se submetendo a situações que são inimagináveis. Por exemplo, você não pode ensinar, um cristão não pode ensinar o seu filho a falar de forma que você não gostaria que ele pensasse. Quer ver uma coisa? As pessoas dizem hoje bom dia a todos e a todas. Por quê? Eu não falo nem todos, professora Karina, porque exige é caso de internação psiquiátrica. Mas eles falam bom dia a todos e a todas. Por quê? Nós já sabemos que todos engloba todo mundo. Então, muitas vezes hoje os cristãos estão sendo cooptados pela linguagem, ensinando de forma inadequada para os seus filhos, e depois seus filhos estão pensando da forma que falam e agirão da forma que pensam, simplesmente porque não houve cuidado com a linguagem. A linguagem é essencial. Isso é algo que tem sido negligenciado por muitos. No século XX, a história do pensamento humano, no século XX, descobriu que da forma que você fala, você pensa. Não é que nós pensamos e colocamos o pensamento na estrutura linguística. Não. É que nós já pensamos linguisticamente. Se você for afetado na sua linguagem, ou se você abrir mão da sua autonomia linguística, você está abrindo mão da sua autonomia de pensamento. Então, primeira coisa para os cristãos fazerem é o quê? Cuidado com a linguagem, cuidado como falam. É um horror. Você vê, dá vários exemplos se você quiser sobre isso, impressionantes. Tem uma época que eu representei o Brasil em alguns fóruns internacionais, entre os quais a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E você chega naquela reunião ali, várias pessoas querendo mudanças na língua portuguesa. Por quê? Para que mudar? Até hoje eu tenho uma saudade tão grande, professora Karina, do trema, né? Vou até de fazer uma passeata, né? A senhora iria comigo fazer essa passeata pela volta do trema. Vou orar sobre isso. Mas você vê, olha, veja bem, você faz uma reforma ortográfica sem o menor sentido. Não quero nem falar do ponto de vista da estilística ou da perda de qualidade da língua portuguesa. Mas pelo fato de você fazer uma reforma ortográfica, os jovens pegam livros da tradição, abrem, escrito no português antigo e vão dizer, esse livro é obsoleto. Uma simples reforma ortográfica faz com que muitos olhem para os livros da tradição como algo obsoleto. Sem falar que hoje as crianças não estão mais sendo alfabetizadas. Antigamente, professora Karina, uma pessoa com 5 anos tinha claramente a capacidade de ler 60 palavras por minuto. Hoje em dia, as crianças fazem 6, 7, 8, 9, 10 anos analfabetas, não conseguem ler. E os pais, em vez de entender que o problema está no método que não funciona, que se abandonou o método fônico, que é aquele que você aprendia assim, CAK, VAVA, LOLO, abandonou-se o método fônico por um método global que não funciona. Os pais desesperados por seus filhos que não conseguem ler, fazem o quê? Querem o quê? Um diagnóstico. Dislexia, desortografia, descalculia, desortografia, TDAH e aí Nossa, vai. tá todo mundo com esse diagnóstico, mas isso é justamente porque agora resolveram intitular todo tipo de, às vezes,
dessa falta de atenção mesmo com as crianças, ou é porque realmente há um aumento disso por conta de uma vida já que foi sendo levada, né, ou alimentos que foram comendo, porque eu vejo agora tudo é TDAH, tudo. Qual a tua visão sobre isso? Restrição de tela e uma cartilha do Beabá cura 90% dos TDAH das crianças. É lógico, a criança não sabe ler. Se não sabe ler, não tem a capacidade linguística. E se não tem a capacidade linguística, não terá a capacidade de pensamento. E os adultos também, é por conta de tanta tela? Existe uma hiperpsiquiatrização do mundo. Antigamente, sabe como é? Porque a senhora deve ser bem mais nova do que eu, mas antigamente, sabe como era antigamente? Era o seguinte, nós íamos para a escola, tinha aquela pessoa que era chorona, tinha o outro que era alvoroçado, tinha o outro que era inteligente, tinha o outro que era mais falante, mais quietinho. Tinha o que era, éramos todos seres humanos. A diversidade de estilos e personalidades faz parte da beleza da criação. Hoje em dia, se nós abrirmos aqui aquele livro, é o CID, né, das doenças, eu vou achar umas 4 para mim, umas 2 ou 3 para a senhora aí. Você está entendendo? Todo mundo tem doença. E submete a pessoa a tratamento medicamentoso com medicamentos que rompem a barreira do cérebro, atingindo fortemente as capacidades cognitivas e emocionais da pessoa, e todo mundo está louco. O que é mais falante é porque está com hiperativo. O que é quietinho é porque está com outra coisa. Lógico, sim. Todo mundo está com problema. Sem falar numa realidade de um mundo em que as pessoas estão absolutamente desesperadas diante das coisas. É um mundo da imediatidade de tudo. A fuga de Deus. Quando você coloca a si próprio no lugar de Deus, as consequências são terríveis. A proposta da serpente foi essa. Não basta que você seja feita à imagem e semelhança de Deus. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E quando as pessoas até hoje aceitam isso, no sentido de dizerem assim, o que é bom, o que é mal, vem de mim e não de Deus, as consequências são nefastas. Ao desespero, à depressão, à ansiedade profundas. O mundo tem isso a oferecer. E a resposta a tudo isso é enquadrar a pessoa em uma categoria para ela se sentir pertencente de um grupo e aí aplicar medicamentos. Não quer dizer que não haja pessoas que precisem disso, deixando bastante claro. Há pessoas para as quais é preciso a aplicação medicamentosa, o tratamento, tudo isso. Não generalizando. A psiquiatrização do mundo. Eu só me lembro daquele livro, não sei se a senhora leu, O Alienista, de Machado de Assis, que tinha um psiquiatra, Simão Bacamarte, eu acho, que ele foi para um lugar, disse, olha, essa pessoa tem um problema, essa pessoa tem um problema, internou todo mundo, quando viu só tinha ele fora do hospício. Então, todo mundo está internado agora no hospício, não é verdade? A psiquiatrização do mundo, ampliaram o conceito de autismo num grau tal que o verdadeiro autista, coitado, está sem tratamento adequado, porque todo mundo é autista. É o grau 1, grau meio. Então, isso